Olha só, o Brasil ganhou prêmios no Globo de Ouro, aquele prêmio que é por dinheiro, vocês sabem, né? Comprado o Globo de Ouro e também a questão do Oscar também. Esses prêmios todos perderam muito prestígio recentemente, mas o Brasil ganhou. O pessoal da esquerda está comemorando pra caramba, porque olha só, o Capitão Nascimento ganhou, parece que ganhou melhor filme em língua não inglesa e o melhor ator em drama para o Capitão Nascimento, o Wagner Moura, né? Vamos entender essa história aqui, porque eu acho excelente isso daqui, pô, bacana, o pessoal está comemorando, estão apostando uma grana nesse negócio de cinema com a expectativa de que isso vai fazer o brasileiro voltar a gostar da esquerda. Eles continuam insistindo nessa ideia de que não, que vamos falar, o filme é sobre a época da ditadura militar brasileira, e olha só, eu lamento informar para o pessoal da esquerda, mas a verdade é que a juventude moderna não consegue nem captar o que foi a época da ditadura militar brasileira. Ao contrário, é muito mais óbvio para todo mundo a perseguição que está sendo feita ao Bolsonaro hoje em dia, que está sendo feita à direita hoje em dia, do que relembrar o que aconteceu em 1600 e lá vai Pedrinha, que nem o pai deles era vivo ainda nessa época, né? Então, o pessoal da esquerda continua apostando nesse negócio. O Agente Secreto, esse filme, ganhou dinheiro pra caramba aqui, ó. 800 mil reais liberados pela Ancine. Não usou Lei Rouanet, é verdade, mas o governo Lula deu dinheiro pra caramba para fazer esse filme, na expectativa de que vai reviver na história do Brasil a ideia de que não, porque Bolsonaro é ruim, temos que prender Bolsonaro e não sei o que lá. Sendo que isso, é lógico, né, a propaganda existe, mas o apelo fático, o apelo do que está acontecendo no momento não existe mais. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Fux, é o Elvis Presley do Judiciário, Homem Macaco e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, O Agente Secreto, que parece que é um filme que foi lançado ano passado. Eu não acompanho o cinema nacional, há muito tempo que eu não vou ao cinema. Quando eu vou no cinema, é uma coisa ou outra, filmes que eu realmente gosto muito. O último que eu fui ver foi Duna, né? Porque eu gosto de Duna, eu li os livros todos do Frank Herbert, né? A série inteira, né? E gostei do filme Duna, muito bacana. Eu fiz questão de ir no cinema, porque você tem, né, a série, você vê na televisão grande. Fora isso, meu amigo, qualquer outro filme que eu queira ver, eu vejo na internet mesmo, eu vejo aqui, porque é muito mais fácil, muito mais conveniente. A verdade é que esse negócio de cinema ainda é importante, não vou dizer que não seja importante, mas já não tem a importância que teve no passado. É o grande problema da esquerda. A esquerda conseguia manipular as pessoas exatamente porque ela detinha esse monopólio, né, esse controle sobre a produção artística. É a ideia do Gramsci, né? Então, e não tem mais, isso não existe mais na internet, né? É lógico, eles continuam controlando a produção de filmes, mas você já reparou um negócio? Por que agora o Brasil, de repente, começou a ganhar um monte de prêmio no cinema? Existem dois motivos para isso. Primeiro, que o governo brasileiro começou a dar dinheiro pra caralho para esses cineastas de merda brasileiro, roubar a sociedade como um todo, empobrecer todos os brasileiros para dar dinheiro pro Wagner Moura, para esses artistas de merda. Artistas não. É o que eu falo sempre para vocês. Artista é quem tem público. Quem precisa de dinheiro do Estado para fazer sucesso não é artista, é funcionário público, né? Então, fizeram esse esquema todo com Wagner Moura. Agora, e mais do que isso, no mundo inteiro, o pessoal já percebeu que esse negócio de cinema não tem mais a importância que já teve no passado. É verdade, no passado já foi muito importante. Os Estados Unidos usaram muito Hollywood para, né, expandir a cultura americana, para criar um imaginário no mundo, né, dos Estados Unidos, de um país muito glamuroso e coisa e tal. Não tenha dúvida nenhuma. Durante muito tempo, os americanos usaram o cinema como uma arma, né, uma arma híbrida para criar esse traço cultural, essa ligação cultural com os Estados Unidos. Agora, ele não tem interesse mais nisso. Por quê? Porque eles já sabem que isso não é eficiente. Aí o Brasil agora, jogando fortuna, o Lula, que é burro pra caralho, jogando fortuna dos brasileiros nesse negócio, aí tá achando que tá... Agora, olha só, Brasil ganhou o Oscar ano passado, vai ganhar o Globo de Ouro esse ano, vai ganhar o Oscar de novo, vai ganhar tudo. Por que o Brasil tá ganhando essas porra toda? Porque ninguém mais tá interessado nisso, todo mundo já sabe que isso não serve mais pra porra nenhuma, né? Então, o Agente Secreto ganhou então 2 prêmios no Globo de Ouro de 2026.
O Globo de Ouro é aquele prêmio que já foi de muito prestígio no passado, mas recentemente foi vendido para uma empresa, então ele é controlado por uma empresa. Dizem as más línguas, a gente falou sobre isso ano passado, dizem as más línguas que pagou, ganhou, né? O que acontece? Hoje em dia ninguém mais leva a sério esses prêmios, porque ninguém mais leva a sério a indústria cinematográfica, tá todo mundo com problema lá. Então esse prêmio virou meio que pagou, ganhou, e aí é por isso que o Brasil agora está ganhando um monte de prêmio, né? Mas, enfim, não sei se é verdade ou não. E aí tá dizendo aqui, não, os vencedores, é lógico, criticaram o Bolsonaro, né? Não, o Kleber Mendonça e o Wagner Moura criticaram o Bolsonaro, porque disseram que o Bolsonaro censurou filme na época dele. Censurou nada, o Bolsonaro se recusou a dar dinheiro para filme. Isso não é censurar. Censurar é o que os milicos fizeram. E outra coisa, tá? Eu concordo com essas críticas feitas do regime militar. Eu sempre deixei claro, o regime militar no Brasil foi uma merda. Não passo pano para esse pessoal, não. Fizeram merda, não deveriam ter feito. Deviam ter deixado os comunistas tentar ganhar o poder aqui. Não conseguiriam, não teria golpe comunista aqui. E seria uma coisa muito melhor, no final das contas. A gente estaria numa posição muito melhor hoje no Brasil do que se os milicos não tivessem tomado o poder, né? Tomaram o poder, aí criaram essa onda toda de pena da esquerda, que, ai, que tadinho, o pessoal perseguido. Eu concordo com o que muita gente fala, com a crítica que o Bolsonaro faz, que exageraram, dizendo que teve muita tortura e coisa e tal. Meu amigo, teve menos tortura do que eles falaram que teve? Sim, teve menos tortura do que eles falaram que teve. Mas qualquer tortura é tortura demais. Não justifica. Não tem como defender os milicos no Brasil. Se teve um cara torturado, já foi demais. E é por isso que eu digo que Bolsonaro está sendo torturado hoje. Isso é o que está acontecendo hoje. E aí o engraçado, esse pessoal da esquerda tentando relembrar no pessoal, fica Miriam Leitão, o pessoal daquela época tentando, não, vamos lembrar, gente, como é que era naquela época. Olha só, o último filme que também eles gastaram dinheiro pra caramba pra fingir que fez sucesso, era o Ainda Estou Aqui, não é isso? Um negócio assim, que era também sobre a época da ditadura e coisa e tal, e agora esse cara aqui também é um cara que é da época da ditadura, que mais traz a narrativa de um episódio ligado à ditadura militar. Só fazem filme sobre isso agora. Por quê? Porque o governo Lula quer tentar reacender na população brasileira o problema que a ditadura era ruim e coisa e tal. E sim, a ditadura militar era ruim, não tem como dizer de outra forma, né? Eu sempre critico até o pessoal bolsonarista que fala assim, ah, não, mas na época estava tranquilo, não acontecia nada, porque você não era de oposição, meu amigo. Tal como agora está tranquilo pro pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda está tranquilo agora. Pode falar assim, ah, não, a ditadura do Xandão, não estou sentindo nada. É claro, você não é de oposição, só quem é de oposição que sofre em ditadura. Né? Então, foi ruim a ditadura militar brasileira, sim, não tem como passar pano para esse troço. Teve uma tortura? Se teve uma tortura, já foi tortura demais. Não pode ter tortura em lugar nenhum. Como já está tendo agora, né? Já teve no caso do Oswaldo Eustáquio, já teve no caso do Bolsonaro, e ainda está tendo mais um monte de torturas absurdas, a morte do Clesão. Hoje nós estamos repetindo o mesmo erro dos ditadores com a mesma justificativa. Os milicos disseram que ia salvar a gente da Revolução Comunista, do golpe comunista, que o Jango e o Brizola iam dar um golpe, e aí os militares foram lá e deram um contragolpe para evitar o golpe. É a mesma coisa que o Alexandre de Moraes está falando agora, que o Bolsonaro ia dar um golpe e agora ele deu um golpe para impedir o golpe do Bolsonaro, né? É um absurdo do mesmo jeito, é um erro do mesmo jeito, e é muito curioso como é que a imprensa está seguindo da mesma forma. A mesma imprensa que elogiou os milicos em 64 está agora elogiando Alexandre de Moraes, né? Aqui, ó, há cerca de 10 anos o Brasil sofreu uma guinada drástica à direita, mas esses tempos se foram, com o ex-presidente agora preso e não sei o que lá, irresponsável de forma épica, não sei, eles estão achando que acabou a onda à direita no Brasil. Esse pessoal não está prestando atenção, né? Porque em todas as eleições que estão acontecendo, a direita está crescendo, meu amigo. A direita ainda está crescendo muito no Brasil. É verdade, vocês prenderam o Bolsonaro? Prenderam, sem motivo algum. Não teve golpe nenhum, ele não tentou coisa alguma, perdeu a eleição, entregou o poder para o Lula sem problema nenhum. E, no entanto, o pessoal continua criticando o Bolsonaro, né? E aí, lógico, isso aqui só reforça o caráter de propaganda que tem esse negócio, não só esses filmes, todos referentes à época da ditadura militar brasileira, e também mostra a inutilidade dessa coisa, porque é o que eu falo para vocês, esse pessoal tá achando que isso vai viver na base da narrativa, e não, é preciso ter que ser calcado na realidade. A verdade é que os jovens hoje em dia que veem esse filme podem até achar bacana e coisa e tal, não sei o que lá,
mas eles não viveram essa época, não é a época deles. A época deles agora é uma época em que a esquerda são os golpistas, a esquerda é quem está dando golpe, quem está usando a ditadura, quem está perseguindo o outro lado. Tá todo mundo vendo quem é que só apanha todo dia e quem é que está por cima da carne seca. É, exatamente, a direita está apanhando todo dia, mas nas urnas a gente ganha. Olha que coisa, né? Esse é o dilema. É isso que vai acontecer cada vez mais daqui para frente, como eu já falei para vocês, exatamente pela questão da informação descentralizada e distribuída. Felizmente, a esquerda é burra, é uma cambada de otários, né? Infelizmente, gastam dinheiro pra caralho, gastam o nosso dinheiro. Tá aqui, ó. A verba liberada pelo governo Lula para a jornada do agente secreto no Oscar de 2026. Ah, parece que vai concorrer ao Oscar também. Deve ganhar também, porque, como eu falei pra vocês, ninguém mais se importa com o Oscar nessa altura. Por isso que o Brasil tá ganhando essas coisas todas, porque ninguém se importa mais com isso. Todo mundo já viu que cinema não serve pra nada, né? Aqui, ó. Escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026, o longa O Agente Secreto fez história ao faturar 2 dos 3 prêmios no Globo de Ouro, né? E, enfim, dirigido por Kleber Mendonça Filho, retrata a trajetória de um jovem da ditadura militar brasileira, que era informante, espião e não sei o que lá. Ou seja, o dinheiro que o governo botou nessa brincadeira não é pouco, gastou um monte de dinheiro. Teve dinheiro de auxílio da Ancine, teve mais 800 mil reais de não sei o que lá, de promoção do filme, um monte de dinheiro que jogaram nisso. Sabe o que é o pior? Dinheiro jogado fora, porque a verdade é que cinema já não influencia mais como influenciou no passado. Ninguém dá mais bola para isso. Ah, mas o pessoal de esquerda gosta, o pessoal de esquerda acha o máximo. Mas o pessoal de esquerda já está ganho pela esquerda. O pessoal de esquerda já é de esquerda. Eles não precisam conquistar o pessoal de esquerda. Houve uma época em que eles conquistaram pessoas com filme. Por quê? Porque a pessoa ia ver o filme, porque achava que era legal e acabava, né, tocado pela história do filme, coisa e tal. Hoje em dia, meu amigo, praticamente ninguém vai ver filme mais. O filme já virou um negócio que é um programa totalmente secundário, coisa e tal. Quando passa na televisão, pode ser que alguém veja alguma coisa, mas fora isso, ninguém mais vai ver filme. É muito raro isso, né? Infelizmente, é uma experiência legal. Eu fui muito ao cinema na minha juventude, né? Na minha época era o que? Era um programa você ir ao cinema, né? Não tinha internet ainda, não tinha locadora, nem locadora tinha quando eu era jovem, né? Locadora já foi mais tarde, quando tinha a fita de filme, né? Para você alugar na locadora, só foi mais tarde, eu era mais velho. Enfim, um prêmio para o Wagner Moura, um prêmio para o cinema brasileiro, um monte de dinheiro desperdiçado pelo Lula, achando que isso daqui vai conseguir tocar a juventude brasileira. E não vai, né? O triste é isso, é que é o nosso dinheiro que eles estão desperdiçando, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.